Ai, estou tão feliz, muito obrigada pela presença de todos, pela confiança que vocês depositaram em querer nos ouvir aqui. Alguns nem nos conhecem, então nós estamos muito felizes, eu e minha equipe aqui também. Então, boa noite, professor, boa noite, professora. Antes de qualquer coisa, de nós abordarmos aqui o nosso assunto de hoje, obrigada de coração por separar este tempo que vocês separaram para estar aqui comigo. Eu sei que o dia de hoje ele foi cheio, ministrando aulas, corrigindo atividades, respondendo mensagens, resolvendo ali demandas da faculdade, da escola, do lugar onde você trabalha, né? Ainda chega em casa, tem a casa, marido, filho, cachorro, se for que nem eu tenho cachorro, marido, 3 filhos, enfim. E ainda assim, gente, vocês decidiram participar deste evento comigo. Tenho certeza, gente, vocês escolheram esse momento para o desenvolvimento de você, para o seu desenvolvimento. E isso já diz muito sobre você. Então, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar com vocês aqui. Que hoje seja o primeiro de muitos dias para que nós façamos várias trocas também, nós vamos estar aqui mais vezes. Então, eu tenho certeza que vai ser aqui um momento produtivo, cheio de novidades, e eu tenho certeza que vocês vão ter um bom motivo para continuar conosco. E eu que aprendi vivendo na pele a docência, faz um tempo já que eu estou nessa seara. Então, tudo que nós vamos trazer aqui, que eu vou trazer para você aqui, pode te poupar tempo, energia e frustração. Então, eu vou apresentar, vou pedir licença para vocês, vou ficar miudinha aqui na tela, tá? E vou compartilhar. Então, olha, essa sou eu aqui, eu sou a Graziela, sou farmacêutica de formação, professora desde 2002, e eu não vim de uma licenciatura, eu vim de uma formação técnica profissional. E então, quando eu comecei a dar aula, eu dominava muito a minha área. Conhecia o conteúdo, mas isso não quer dizer que eu dominava completamente as técnicas dentro de sala de aula, né? E aí eu conhecia o conteúdo, sabia o que eu tinha que fazer, mas não significava que eu soubesse de fato como transformar aquele conhecimento em aprendizagem para os meus alunos. E talvez essa vivência que eu tive, talvez muitos de vocês tenham chegado à docência exatamente desse jeito, e assim como você, eu já vivi aquela frustração e aquela angústia de terminar uma aula com aquela sensação de falei mais do que eu realmente consegui transformar em aprendizagem, de planejar tudo, dar o meu melhor, e ainda assim eu ver aquele silêncio dos alunos, aquele olhar distante, aquela sensação de estar falando para as paredes, e aquilo me incomodava. E se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos é que dar aula vai muito, mas muito além de dominar o conteúdo. Hoje, não será uma palestra cheia de teoria, também não terá uma sequência de dinâmicas prontas para você copiar amanhã, mas minha intenção é muito mais simples, quero ajudar você a enxergar o problema que talvez esteja acontecendo dentro da sua aula, que problemas que eu também já passei, mas que dificilmente ele foi discutido na formação como professor, na sua graduação, ou talvez mesmo conversando com seus professores, colegas dentro de sala, dentro da escola, e isso acaba não reverberando dentro de sala de aula. Então, eu quero te mostrar como que é possível ser reconhecido pelo engajamento e a evolução dos seus alunos, mesmo que a turma ela é difícil e que você já tentou várias estratégias sem sucesso. Você vai sair daqui hoje, como eu prometi, lá nos áudios que vocês ouviram,
3 ferramentas práticas para você usar já na próxima aula, e com uma visão assim diferente sobre o que faz um professor ser valorizado dentro de sala de aula, e trazer os seus alunos para aquela atividade realmente que você está preparando, que você se preparou muito, que você está aplicando dentro de sala de aula com os seus estudantes. Então, eu não sei exatamente de qual curso você é, mas existe uma situação que aparece praticamente em todas as áreas, que é terminar uma aula com aquela sensação de que você ensinou, mas não sabe se realmente os alunos aprenderam. Eu já passei muitas vezes por isso. A gente fala demais dentro de sala de aula, você traz muito conhecimento, então, e às vezes eles não participam, e aquilo acabava me incomodando. E eu sempre saía da sala de aula me perguntando, será que aquilo que eu falei reverberou para o meu estudante? Será que ele saiu entendendo, pelo menos 10, 20% daquilo que eu trouxe para ele? Então, eu sei que muitas vezes a gente faz de tudo, né? Prepara a aula, estuda, monta slides, explica, dá um monte de exemplos, e mesmo assim sente aquele silêncio incômodo que a gente vê e a gente sente quando o aluno ele não participa. E às vezes os alunos estão onde? No celular, até olham para a gente, né? Até olham para você, mas você acaba percebendo que a cabeça deles está longe. Está onde? Está no trabalho, está no filho que tá doente em casa, ou está pensando num problema que ele precisa resolver, está pensando que ele precisa sair da escola, passar na padaria, no mercado. E quando a gente pergunta para o aluno dentro de sala de aula, pessoal, alguma dúvida aí? E aí vem aquele silêncio. E aí, o que acontece? A gente tenta de novo. Está claro para você? Então, a gente faz algumas perguntas, a gente faz aquele movimento com a cabeça ou aquela resposta automática, muitas vezes, que até vem do próprio aluno, né? Sim, professora, tá tudo certo, tá tudo claro, mas será mesmo? Então, você já se perguntou? Colocam aqui no chat que minha equipe vai dar uma olhada para ver se vocês já se perguntaram aqui, se vocês já pensaram, saíram de dentro depois de uma aula com aquela sensação de sentimento, eu falei demais, mas parece que meus alunos não absorveram aquele conhecimento, não captaram aquela mensagem, né? Então porque eles não participaram. E aí, dependendo da turma, ainda parece aquelas conversas paralelas, aquelas risadinhas, aquela dispersão, e aquilo me incomodava muito. Eu quero saber se isso incomoda vocês. E aí tenho que dizer para vocês também que, basicamente, quando eu entro em sala de aula ainda hoje, quando acontece essas conversas paralelas, principalmente as risadinhas e aquela dispersão que a turma que vai acontecendo, isso me incomoda. E eu já trago eles para dentro da atividade, fazendo com que eles saiam daquele momento de dispersão, de atenção com aquilo que nós estamos trazendo, ou mesmo trabalhando dentro de sala de aula, e aí eles já começam a participar. Então, você começa a falar mais, e aí explicar mais, e aí você começa a insistir mais, e aí termina a aula cansado, frustrado, e algumas vezes com aquela sensação de falar sozinho, se dedicar o tempo inteiro, dedicar muita energia, e no fim das contas sair da sala mais cansado do que satisfeito. E isso é um sentimento que eu conheço bem, passei várias vezes por esse sentimento. E aí é fácil pensar, os alunos não querem aprender, mas eu quero te dizer uma coisa em relação a isso, né? Essa justificativa muitas vezes trazia um alívio momentâneo para mim, ou talvez até traga esse alívio momentâneo para você, mas e por mais tentadora que seja essa justificativa, ela não resolve o que fazer na próxima aula. Então, não adianta a gente só trazer aquela teoria de que o aluno não quer aprender, mas e aí, o que eu tenho que fazer na próxima aula, né? Então, eu comecei a sentir uma sensação muito ruim em relação a essa conclusão. E aí, eu resolvi mudar o meu status quo, fazendo coisas diferentes, envolvendo mais os alunos. E as coisas começaram a mudar na minha prática. Esse foi um
ponto de virada, né, na minha prática pedagógica, na minha prática dentro de sala de aula. E talvez essas coisas começam a mudar também para o aluno. E eu quero que isso também seja um ponto de virada para você. Quando você começa a perceber que existem outras alternativas para que a gente traga o nosso aluno na participação, no protagonismo dentro de sala de aula, porque ensinar não é aprender, né? E isso faz toda a diferença dentro de sala de aula e principalmente na forma como a gente planeja, como vivemos a nossa prática dentro de sala de aula e como que a gente conduz cada aula planejada. E ensinar, a gente começa explicando, engajando os nossos alunos. Então, sim, a gente tem que ter, não é só estratégia, a gente tem que ter um momento de fala dentro de sala de aula, onde a gente transmite o conhecimento, o conteúdo, e não é só apenas aquele começo, né? E aí a gente começa a engajar, promover a participação com o propósito do nosso estudante dentro de sala de aula. E aí eles começam a refletir, a ter aquele momento de metacognição, e aí eles começam, então, a aprender, gerando aquela compreensão na cabeça, nas atitudes, numa teoria aplicada para os nossos estudantes. E isso faz muita diferença no método em que a gente utiliza para trazer o conhecimento para os nossos estudantes e também começa a trazer uma forma diferente para o próprio estudante entender como que ele aprende, como que ele precisa estudar, enfim. Então, o método em que a gente vai falar hoje aqui, ele foi muito bem pensado para que o processo de ensino e aprendizagem, ele pudesse ser uma coisa única, né, ao final do dia ali, por exemplo, mas que a gente consiga trabalhar aspectos diferentes dentro de sala de aula, mas envolvendo o nosso estudante também nas atividades, nas tarefas, nos projetos, em tudo aquilo que foi proposto no planejamento para desenvolver dentro de sala de aula com o nosso estudante. E no início da minha carreira docente, lá em 2002, eu fiz aquilo que muitos de nós aprendemos por muito tempo, que era dominar o conteúdo. Meu Deus, eu tinha que dominar o conteúdo, estudar, eu passava noites estudando, final de semana, porque era o início da minha carreira docente. Então, eu queria dar o meu melhor, preparar bem, explicar bem, vencer o plano de ensino era a minha meta, né? E aí depois de fazer tudo isso, eu tinha que fazer a prova, aquela prova de ferrar o aluno, e vou cobrar isso, vou cobrar tudo aquilo que eu trouxe, que eu dei dentro de sala de aula de conteúdo, e ainda lá no final, dar a nota. Nossa, eu lembro que era um trabalho hercúleo que eu vivenciava, e eu, meu Deus, me admirava por eu fazer tudo aquilo e tanto, né? E eu saí assim super satisfeita. Até que as coisas, eu comecei a entender a minha prática, a minha atuação dentro de sala de aula, e eu não tinha, eu não alcançava as respostas que eu queria que os meus estudantes, que os meus alunos me trouxessem naquele momento dentro de sala de aula com o conteúdo que eu estava trazendo. Porque a toda pergunta que eu fazia, eu não tinha as respostas que eu queria, eu não eram respostas decoradas, eu nunca fui aquela professora de corrigir uma resposta decorada na prova, né? Mas eu gostaria que eles trouxessem o que eles tinham aprendido, e eu não tinha isso deles, e aquilo não me trazia conforto. E aí eu sou filha de professora, sobrinha de professora, eu chegava em casa, a gente conversava, e aí a minha mãe, a minha tia me instigavam e ficavam, meu Deus, mas não é assim que está acontecendo, parece que eles não querem estudar, e aquilo foi me martelando, e até que eu comecei a me perguntar, que evidência eu tenho de que aquilo que eu ensinei realmente fez o aluno aprender,
porque só a prova não era uma evidência suficiente para mim. E eu queria algo mais, eu queria que eles aprendessem, aplicassem aquele conhecimento, aquele conteúdo, mas de que forma que eu poderia fazer aquilo? E aí eu falava, mas eles não estão prestando atenção, mas eles não querem. Mas será que só está com eles, né, essa espera? Será que eu não teria que trazer algo para que mudasse não só o meu status quo, mas o do meu aluno também? Então eu tinha que trazer aquilo para ele. Porque, né, o conteúdo ter sido dado é uma coisa, o aluno conseguir usar aquele conhecimento é outra coisa, aplicar aquele conhecimento. Mas de que forma? Será que o meu aluno ele estava entendendo o que era a aplicação? Porque eu lembro que quando eu era estudante, eu não entendia muito bem o que era aplicar o conhecimento. Difícil para mim mensurar e entender que aplicar o conhecimento é colocar em prática, né? E eu vejo pelos meus 3 filhos, que às vezes é bem difícil eles entenderem a aplicação de um conteúdo. Então, talvez você esteja ali se perguntando, mas Grazi, você está doida? Será que isso que você está falando é para mim? Eu acabei de começar a dar aula. Será que isso é para mim? Sim, isso é para você. Ou então aquela pessoa, ou o professor que vai falar assim, Grazi, eu já estou há tanto tempo, já estou há anos no ensino, trabalhando como professor, como professora, já tentei de tudo. Será que algo realmente novo vai funcionar comigo? Na realidade, não é tão novo assim, né? São coisas que já existem, mas a forma de se usar, a forma de se aplicar essa metodologia, ela é diferente, mas de um jeito mais prático, de um jeito simples, simplificado, e que eu sei que dá resultado. Então, eu posso te garantir, esse caminho, ele é para você, independente do seu tempo de experiência, se você está começando agora, né? O que eu quero que você entenda é que o que a gente proporcionou e o que eu estou trazendo aqui para você vai evitar que você, os erros e os desafios que eu mesma vivi, né? Pensando ali desde 2002, quanta coisa que eu deveria ter feito melhor e eu não consegui fazer, não consegui colocar em prática, e só o tempo me trouxe isso, mas eu poderia ter feito tanta diferença na vida de tantos alunos já desde aquela época. Então, por que só agora? E é isso que eu quero trazer para vocês, no sentido de que isso é diferente, sabe? E que faz toda a diferença dentro de sala de aula. Então, se você já tem uma longa trajetória, vai descobrir formas ou novas formas de direcionar a aprendizagem sem perder a sua identidade como educador dentro de sala de aula, sem precisar transformar a aula em algo que não é do seu jeito. Você vai trazer o seu jeito aqui, utilizando ferramentas, estratégias, mas e nem vai abrir mão da sua autoridade também em sala de aula como docente. Você não vai precisar fazer malabarismo, aula show, teatrinhos, nada. É preto no branco, é faca na bota, que nem diz uma amiga minha. A gente utiliza ferramentas, utiliza estratégias didáticas, pedagógicas que já existem, mas de um jeito mais aplicado, onde faz sentido para o aluno. Por que ele está estudando aquele conteúdo? Por que ele está estudando aquela matéria? Onde faz a conexão? Com quem faz a conexão? Com qual disciplina mais faz aquela conexão? Então, é isso que eu quero trazer para vocês daqui para frente. E o que faltava para mim, talvez falte para muitos de vocês hoje, ou para muitos de nós, porque também faltava para mim, que é clareza. Clareza sobre como transformar conhecimento em aprendizagem real. O conhecimento que eu tenho, que eu preciso trazer para o meu aluno dentro de sala de aula, com o conteúdo, com aquela matéria, com aquele componente curricular, com os objetos de conhecimento, mas de um jeito prático, respeitando o nosso perfil docente, sem precisar reinventar tudo, sem ter que fazer aquela aula show, como eu já disse. E o que é mais importante, que a gente ouve, já está cansado de ouvir, que é sem seguir modismos.
né? Mas sim consistência, é conteúdo, é praticidade. E foi a partir, então, dessa virada que eu comecei a estudar, a buscar soluções práticas e principalmente os amigos professores foram testadas com professores de verdade em diferentes cursos, turmas e realidades. Então, eu sabia o que eu estava estudando e o que eu queria fazer de diferente dentro de sala de aula, pegando uma ideia daqui, uma ideia dali e juntando tudo para a gente ver o que ia dar aquilo ali. E aí acabou dando muito certo, e é isso que eu quero compartilhar com você hoje, que eu sou dessas, que eu acho que aquilo que está dando certo e o conhecimento que está dando certo na prática não pode ficar só com uma pessoa ou ficar só com um grupo pequeno de pessoas. A gente tem que pulverizar isso para que as pessoas entendam tudo aquilo que já existe no mercado de teorias, de metodologias, de estratégias, mas usada de um jeito prático. E se eu conseguir usar de um jeito prático e que trouxe resultado para os meus estudantes dentro de sala de aula, por que não compartilhar tudo isso com vocês? Né? E foi percebendo basicamente que a turma não estava então acompanhando, que existia uma reação natural, que era explicar mais, eu dava outro exemplo, eu colocava mais slides, eu explicava de outro jeito, ou a gente explica de outro jeito, e aí a gente vai tentando várias estratégias. E explicar é fundamental, mas acreditar que só a explicação garante a aprendizagem é um erro comum entre nós, professores, né? Às vezes, principalmente quando a gente estava começando. Enquanto eu estou pensando como que eu vou explicar isso para o meu aluno, existe uma outra pergunta que faz toda a diferença e que eu quero trazer isso à sua prática, e eu quero que vocês façam muito isso, que isso me ajudava muito, que é o que eu quero que o meu estudante consiga fazer com esse conhecimento. Então, fazer essa pergunta, eu me fazia muitas vezes, e até hoje eu me faço quando eu preparo as minhas aulas, eu olho o perfil do meu aluno, eu olho qual é a turma do meu aluno, e essa pergunta eu sempre me faço, gente, não é porque eu estou aqui trazendo isso para você, mas o que eu quero que o meu estudante consiga fazer com aquele conhecimento, o que eu quero que o meu estudante saia da minha aula sabendo fazer o quê? Aplicar qual o conhecimento, qual é o conteúdo. Isso precisa fazer sentido para ele, e ele precisa saber que ele precisa aplicar aquele conhecimento, porque se ele não souber o que fazer com aquilo, então para ele tanto faz. E aí a gente precisa trazer essa luz para ele. Nós precisamos ser um poste altamente iluminado na vida do nosso estudante, na trajetória dele dentro da escola, seja onde for, o caminho que ele vai dentro da escola, fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, a faculdade, seja qual curso, nós precisamos ser luzes que brilham no caminho e para que ele galgue tudo isso, para que se torne muito aplicável no seu dia a dia, quando ele vai para o mercado de trabalho, enfim. E é aqui que começamos, é exatamente nesse ponto, quando a gente se faz essa pergunta e a gente pensa no nosso estudante e a gente identifica o nosso componente curricular, o nosso objeto de conhecimento, o conteúdo que a gente precisa trazer. Então, o que vai servir para o meu aluno? E é aqui que a gente começa a sair de uma aula centrada só no que vamos ensinar para uma aula em que também enxergamos o que o estudante precisa aprender e demonstrar. Então, são coisas muito diferentes que reverbera para o nosso estudante, que traz para ele uma situação em que faz com que ele seja mais participativo, que ele tenha o protagonismo. Então, quando eu deixo de pensar só no que eu preciso ensinar, mas eu começo a enxergar o estudante, como que ele vai aprender, ele precisa aprender e demonstrar que está aprendendo. Então, isso começa a fazer sentido para mim, enquanto professor, e eu espero que isso faça sentido para vocês também, mas a partir do momento que eu deixo isso claro para o estudante, faz sentido para ele também. E aí, quero trazer para vocês agora 3 ferramentas. Então, você vai ter acesso às 3 ferramentas simples que você pode usar na sua próxima aula. E que
vai fazer toda a diferença para você ter participação, para você ter engajamento dos seus alunos, conhecer aspectos que podem modificar o início da sua aula, o meio e o fim da sua aula, tá? Então, 3 ferramentas práticas que vai te trazer ali uma nova visão para trazer o aluno para ele se engajar mais e para que ele e que realmente o que está escrito aqui nesse slide que eu estou olhando para ele agora, né? Que é transforme a sua forma de ensinar e gere resultados visíveis e consistentes. São ferramentas que podem e que vão trazer para você no dia a dia ali, conhecer a sua turma, conhecer o seu aluno, enfim. Eu espero que isso você faça muito uso e de um jeito muito prático. E aí é uma pergunta que eu faço para você. Quem nunca terminou uma aula sem saber se os alunos realmente aprenderam? Então, interajam aqui no grupo, coloca um coração ou um joinha ali para eu saber quantos de vocês aqui aprenderam. Eu sou a primeira que levanta a minha mão aqui, até hoje, às vezes, eu me pergunto, mesmo adotando toda essa estratégia, eu me pergunto, só que hoje eu faço de uma maneira diferente, né? Para que eu consiga evitar a dispersão, que é trazer o aluno mais participando. Eu quero quebrar o silêncio dos meus alunos dentro de sala de aula, porque eles começam a participar muito pouco, então essas ferramentas me ajudam nessas estratégias. O celular, gente do céu, o celular, principalmente na faculdade, na escola nem tanto, porque nem pode usar, né? Mas na faculdade eles têm uma liberdade maior, e até porque algumas atividades eles precisam utilizar o celular como uma ferramenta de apoio, e isso é um nosso calcanhar de Aquiles, né? Então, para mim também é um desafio muito grande, e eu trago, utilizando essas ferramentas aqui, atividades e práticas que fazem eles, às vezes, utilizarem praticamente o tempo todo daquela atividade, o celular, mas que se ele desviar o olhar da pesquisa que ele está fazendo e para olhar outra coisa, vai impactar no resultado, na entrega que ele precisa fazer. E aí, aquela sensação que eu tinha de falar sozinha, ela vai diminuindo com o uso, então, dessas ferramentas. E essas ferramentas são 3. A primeira delas é um checklist, em que você vai... um checklist onde que você vai identificar os travamentos que a aula ou até para que uma atividade aconteça. Então, você vai identificar aquilo que está impedindo a aprendizagem de estar acontecendo. E aí você consegue identificar rapidamente e marcar ali o que mais faz sentido, né, para você, e você vai usar isso para você pensar em pequenos ajustes já na sua próxima aula. E esse checklist, ele traz várias ideias também e vai te provocar, você já consiga pensar em ajustes daquilo que você estava fazendo, mas que vai melhorar a sua atuação ali dentro de sala, dentro daquilo que você precisa fazer no cerne da sua aula. A segunda ferramenta é um roteiro de prática, é mais um roteiro de abertura ali para os primeiros minutos de aula. Então, com este roteiro, você recupera o foco dos alunos, mesmo em turmas dispersas. Tá? Eu já testei e eu sei que tem resultado, e não só eu, mas outros professores também, que a gente trabalha com essa metodologia em outros lugares, outras instituições também, dezenas de outros professores utilizam essas ferramentas. E aí é só seguir o passo a passo, você vai abrir um espaço para a escuta ativa dos seus estudantes e mostrar que a participação ela faz parte do processo desde o início. E às vezes era muito interessante que às vezes eu utilizava essas ferramentas no início da aula e com os professores trabalhando com eles, e um deles falou assim para mim, prof, mas eu comecei a trabalhar com isso e um dos alunos, fiz todas essas estratégias e um dos alunos falou assim, professora, você não quer dar aula hoje, né? Porque eles estão acostumados em que só nós
que falamos dentro de sala de aula. E a gente pouco escuta os nossos estudantes. E a partir do momento que a gente começa a escutar mais os nossos estudantes, isso nos dá munição e nos dá espaço para pensar quem é o meu aluno. Ele fala muito sobre isso, então eu posso escolher uma estratégia, uma atividade para trabalhar com aquele meu aluno, com aquele grupo. Então, esses roteiros, esse checklist, eles são ferramentas integradas, conectadas, que uma vai ajudando a outra. E aí nós temos também o guia de debate que eu quero trazer para vocês, que esse guia, ele é basicamente para vocês utilizarem para estimular perguntas e discussões dentro de sala de aula, mas mantendo o respeito e a ordem, né? Sem perder o comando de sala, sem perder a sua autonomia, a sua autoridade enquanto docente. E aí você usa perguntas certas em uma pequena síntese ao final de cada bloco ou ao final de cada aula, independente daquilo que você vai fazer, para engajar mais aquela situação quando às vezes a gente se pega fazendo um improviso. Então, esse guia prático, ele traz ideias de perguntas, de como fazer essas perguntas ou até elaborar essas perguntas conforme a prática que você vai trabalhar, conforme o projeto que você vai desenvolver com os seus estudantes, ou uma atividade, uma aula prática, porque a gente tem que pensar assim, não é só fazer por fazer uma aula prática, tem que ter um fundamento, tem que ter uma aplicação. Por que ele está fazendo uma aula prática? Então, são perguntas que vão direcionar, que vão facilitar a sua prática já na próxima aula. E eu vou querer saber, eu quero que vocês me deem um retorno, quero que vocês me falem, né? Você já tem todos os nossos contatos ali para a gente começar esse bate-papo ali, então, sobre essas práticas. Então, por exemplo, imagine que você está começando uma aula de avaliação de aprendizagem. Em vez de só você chegar dentro de sala de aula e só anunciar o conteúdo assim, pessoal, hoje nós vamos estudar sobre avaliação e aí nós vamos fazer algumas atividades práticas e você já vai discorrendo sobre o assunto. Que tal você experimentar dizendo, ao final desta aula, quero que vocês consigam analisar uma situação avaliativa. Até trouxe aqui para vocês, ó. Aqui, ó. O exemplo. Ao final desta aula, eu quero que vocês consigam analisar uma situação avaliativa e justificar se ela produz evidências de aprendizagem. Então, veja bem, quando você muda o jeito de você trazer o seu conteúdo dentro de sala de aula, você, hoje o assunto vai ser esse. Mas quando você traz uma situação que provoca o aluno, que ele já sabe mais ou menos o que ele vai precisar fazer, que ele vai precisar demonstrar, então você também já sabe exatamente o que você vai observar. Então tem o antes e o depois. Então o primeiro, o antes, quando você traz só o conteúdo, né, o foco está no conteúdo e na exposição. Você começa a falar sobre aquilo, você traz tópicos sobre aquilo, você pode até ir para o quadro, mas a ação e a atividade está sendo sua enquanto professor. Agora, quando você traz, né, ao final desta aula, quero que vocês consigam analisar uma situação avaliativa e justificar se ela produz evidências de aprendizagem. Então, para que ele consiga fazer tudo isso, olha só, você também vai ter que trazer estratégias para que ele consiga trabalhar essa situação avaliativa, para que ele consiga analisar e, principalmente, para que ele consiga justificar se vai ou não produzir as evidências. Então, depois que você traz isso, o foco está onde? Na aplicação, na análise, nas evidências de que ele precisa produzir e que essa evidência vai trazer para você, palpavelmente falando, que, então esse aluno realmente está sabendo, então ele pode verbalizar essa justificativa, ele pode só escrever uma justificativa, você pode pedir para ele fazer uma síntese, enfim, ou compartilhar, socializar com o grupo. Então, é importante a aula prática, por exemplo, analisar um roteiro de aula prática para fazer um exame toxicológico ou parasitológico, e aí você vai pedir para ele descrever o passo a passo e para, inclusive, dar um resultado para o paciente, como que vai acontecer.
Então, veja, o conteúdo, ele continua ali, você vai trazer o conteúdo, mas agora existe uma direção, né? Ao final da aula, você precisa analisar aquela situação, ou você vai precisar justificar com argumentos, o que você faria de diferente diante dessa análise, ou da contestação do seu paciente quando ele chega aqui com um exame e ele diz assim, eu não estou entendendo o que precisa, o que eu preciso fazer, enfim. Então, o conteúdo, ele está ali, você está trabalhando dentro de sala de aula, mas e não importa se você é do direito, se você é da saúde, se você é da engenharia, administração, ou até de cursos técnicos do ensino fundamental, enfim, esse princípio, ele funciona em qualquer área, em qualquer área. E aí, a gente tem trabalhado com vários professores de qualquer área, de qualquer série, né, seja fundamental, enfim, e a gente tem tido aí bastante resultados e professores falando mesmo, nossa, isso fez total diferença no meu ensino hoje, enfim. E para você ver isso realmente na prática, e não é de hoje que a gente atua com professores, quero te mostrar aqui a professora Maria, que fez o nosso curso desde 2023, e ela diz assim, que nunca vi os meus alunos tão engajados, então mudou a minha relação com a turma. E aí eu quero trazer para você... Eu sempre fui uma prof de buscar o novo, não de ficar ali na mesmice, eu sempre fui dessa metodologia. Se tem uma coisa aqui, o que a gente precisa ser melhorado? O que precisa ser melhorado? Eu sempre busquei isso, mas depois do final do método, a gente sai com outro olhar, totalmente diferente, com o olhar do todo, o olhar do diferente, o olhar que a gente precisa colocar essa piazada para ver esse lado crítico que muitas vezes ela tem, e hoje está muito difícil, a educação está muito difícil, e a gente com o método ali, buscar mais e levar essa informação para a cabecinha deles, eles não estão ali à toa, que eles estão plantando para colher depois, e eles querem um resultado muito rápido. Então, a gente conta ali as nossas vivências, como é que foi construído isso, que é para o bem deles, se tem brilho no olhar. E sim, nós, professores, esse brilho do olhar dos alunos nos motiva muito nessa geração que está hoje. Olha só que maravilha, né? Esses resultados, eles não são exceção, são dezenas de professores vivendo e aplicando essa experiência na prática, independentemente de área ou do tempo de experiência que se tem. Ah, Grazi, eu estou começando agora. Não importa. Melhor ainda. Agora, faz muitos anos que eu já estou dando aula, agora vai trazer coisas novas. Não são coisas novas, mas são estratégias, é uma metodologia que vai ajudar a nós melhorarmos a nossa relação, principalmente com os nossos estudantes, porque é para eles, é com eles em que a gente precisa e a gente quer trabalhar, né? E eu preciso ser honesta com vocês. Essas ferramentas que a gente está trazendo para vocês aqui, elas isoladas ajudam, mas elas não resolvem todos os desafios de sala de aula. O que sustenta a mudança é um método completo, testado e adaptável à sua realidade. Essas ferramentas, elas são simples, mas elas são poderosas. Mas, claro, isso é só o começo. Então, não existe uma fórmula milagrosa ali para fazer qualquer aluno participar. O que existe é intencionalidade, o que existe é método, transformação, observação, tomada de decisão pedagógica. Então, eu quis trazer essas 3 ferramentas porque eu quero que você consiga testar, né, já na sua próxima aula. Então, importante, o checklist, ele vai te ajudar você a identificar o problema. O roteiro, ele vai melhorar a abertura de uma aula, e as boas perguntas podem aumentar a qualidade de uma discussão ali, porque provavelmente a maioria de nós, a gente
traz um trabalho, um seminário, e eles apresentam. E já participei de algumas aulas, e aí, quantas vezes eu fiz isso lá no começo, eu dava seminário, eles apresentavam, e eu já tinha minhas perguntinhas prontas, mas eram aquelas perguntas, qual é, CIT, agora qual seria o problema? Mas não, hoje eu já consigo formular, eu já sei formular perguntas, e eles já sabem disso, que realmente vão tirar ele da zona de conforto, como a Maria trouxe, né? Ali tira da zona de conforto e fazem eles pensarem, a mobilizar o conhecimento que a gente trouxe para dentro de sala de aula. Mas eles não fazem sozinhos, eles precisam de ajuda. E essa ajuda vem de nós enquanto professores, tá? Então, nenhuma dessas ferramentas isoladamente, ela vai transformar a sua prática docente. Então, elas precisam trabalhar conectadas e ter uma relação, um aprofundamento de um método, porque depois vem o quê? Não adianta só utilizar isso, porque vem a avaliação, vem o aluno que não participa, vem o trabalho em grupo, vem o seminário, a turma difícil, vem o celular, a falta de tempo, e aí o que precisa? Você precisa tomar novas decisões, e foi dessa necessidade, essa inquietude que eu tinha, que nasceu o método Professor 360, que é um método prático, ele é replicável e respeita a sua identidade como professor dentro de sala de aula. E tudo se conecta para gerar a aprendizagem. O que diferencia tudo que você viu hoje aqui é que não se trata de mais uma modinha. Aqui é um caminho organizado, prático, construído para professores que realmente querem resultado real dentro de sala de aula com os seus estudantes, mas se você é que nem eu, que não gosta de abrir mão da sua identidade, esse método ele vai ajudar muito você na sua prática, no seu dia a dia dentro de sala de aula e principalmente conquistar o respeito dos nossos estudantes dentro de sala de aula, porque eles enxergam que você está diferente, que você está trazendo técnicas diferentes dentro de sala de aula. O jeito de você trazer o conteúdo está diferente e eles estão começando a entender, porque está muito mais aplicado. E aí porque ele vai fazer um estágio, ele fala, nossa, é muito o que minha professora trouxe, que nós desenvolvemos dentro de sala de aula. Nós desenvolvemos. Não só o professor está mostrando as coisas dentro de sala de aula, onde a ação é só do professor. Precisa ser também do estudante, e ele precisa sentir isso. E o método Professor 360 nasceu justamente dessa necessidade de estruturar um passo a passo de como tornar a aprendizagem visível. Então, ele é um programa completo, estruturado, pensado para quem sente que já tentou de tudo, para quem já está começando agora, ou para quem já está há muitos anos nesta seara, assim como eu. Esse novo jeito de trabalhar dentro de sala de aula, utilizando ferramentas, estratégias, um método, uma estrutura, um caminho organizado. E ele está para apoiar a sua rotina, para te trazer clareza, e para você e para os seus alunos. Mais clareza ainda, seja qual for a sua área ou a sua experiência. E até aqui eu compartilhei tudo o que é possível numa aula ao vivo, assim, para eu falar para vocês dessas ferramentas. E não é só essas ferramentas que a gente está trazendo para vocês hoje aqui, tem muito mais, mas eu sei que para quem quer dar um próximo passo, para quem quer dar um passo além, colocar em prática com apoio e com ferramentas, é preciso mais estrutura. E foi pensando nisso que, então, eu preparei o método 360 aqui. E esse método, ele é um programa completo para você. Ele tem módulos semanais organizados de forma prática e objetiva, com aulas gravadas que a gente vai trazer para vocês aqui, toda uma sequência muito prática, muito aplicado, explicando por que você tem que utilizar isso, quando e onde você vai utilizar, trazendo exemplos de aplicação, muito material de apoio
para você utilizar planilhas, como que você pode trabalhar as suas provas dentro de sala de aula com os alunos antes, durante e depois, né? Então, e você vai conseguir baixar todas essas planilhas, esses materiais de apoio, essas ferramentas prontas para você aplicar, e você vai ter plantões ao vivo comigo, para você tirar dúvidas, e o mais importante, em que a maioria daqui já tem, é a comunidade exclusiva de professores que estão vivendo a mesma realidade que você, ou seja, você, professor, não vai caminhar sozinho, você vai ter o meu apoio, você vai contar com o meu suporte, nesses plantões, para a gente tirar dúvidas daquilo que você está fazendo, como que você está aplicando essa metodologia, esse método dentro de sala de aula com o seu componente curricular. Você vai ter o acompanhamento e toda a estrutura para você sair daquele improviso e transformar real a sua sala de aula, e aí em poucos meses, onde seus alunos vão sair entendendo, compreendendo, aplicando o conhecimento que ele está tendo com você, com aquelas práticas didáticas, estratégias, lá no mundo do trabalho, no mercado de trabalho, ou no seu estágio, enfim. E para tornar essa experiência ainda mais completa e segura, falando desse método, dessa ferramenta que vai te auxiliar no dia a dia, em que a gente trouxe um bônus para você, um bônus especial para quem quer decidir realmente entrar nessa jornada comigo. E eu faço esse convite para vocês, que vai realmente transformar as suas aulas, que vai trazer muitos benefícios no dia a dia, te poupar tempo, e essa rotina, ela vai se tornando muito mais leve ao longo da trajetória, ao longo da aplicação. E esse bônus aqui é para todos os inscritos. Então, você entra para uma comunidade, primeiro você entra na comunidade exclusiva para Professor 360. Então, é um grupo fechado de professores, onde cada professor tem o mesmo objetivo que o meu, que é transformar a participação dos nossos estudantes em aprendizagem real. Então, é aqui que os professores compartilham, trocam dúvidas, experiências, se apoiam durante toda a jornada do método Professor 360. E aí você terá acesso a plantões semanais de dúvidas, plantão de dúvidas comigo. São encontros ao vivo comigo para você tirar dúvidas, ajustar a aplicação do método dentro da sua aula. Você vai garantir que não, para você não, eu vou garantir que você não fique travado em nenhum ponto. Então, por isso, nós temos esse bônus aí de plantão de dúvidas. E, para além disso, você tem mais materiais complementares, que são aulas extras, materiais que vão te ajudar a aprofundar o aprendizado, na utilização desse método, e vai facilitar a implementação dele. Então, não adianta só ter um método, a gente quer que você implemente isso dentro de sala de aula real, ali com seus alunos, com o seu componente curricular, com seus objetos de conhecimento, com o conteúdo ali. Então, o apoio que você precisa para aplicar rápido e sem complicação, nós vamos também trazer nesses materiais complementares. Então, você vai ter a comunidade exclusiva, o plantão de dúvidas comigo toda semana e os materiais complementares, com aulas extras, que a gente vai, não só aquelas aulas que vai ter nos módulos, mas a gente vai trazer aulas extras. E como que são essas aulas extras? Vocês vão trazer dúvidas para nós, e essas dúvidas a gente vai tentar fazer um mapeamento. Quando tem muitas dúvidas parecidas, a gente vai trazer, e aí a gente vai avisar vocês, pessoal, tal dia nós vamos falar sobre tal assunto, em que a gente está vendo que muitos professores têm essa mesma dúvida. Então, tudo isso pensado para facilitar, para esclarecer e para desmistificar, que usar uma metodologia que é organizada, que tem esses módulos e que tem respaldo, vocês possam estar utilizando. Então, a gente vai quebrando essas barreiras aí. E observação, olha, esses bônus são para
todos os inscritos na nossa metodologia aqui, tá? Para todos os inscritos que vão fazer parte dessa jornada, dessa trajetória, utilizando o método Professor 360, tá, gente? Então, cada semana um novo módulo ele vai ser liberado. Por que eu decidi fazer isso? A gente já fez outros lançamentos e a gente liberava tudo de uma vez. Só que alguns professores não atingiam o resultado que a gente quer, porque nós temos uma régua muito alta e nós queremos que você realmente aplique. Então, nós decidimos, aqui a minha equipe falou, Grazi, eu acho que a gente precisa mudar, e eu concordei. Então, resolvi mudar, liberar um módulo por semana, porque eu quero que você estude ele, quero que você faça. São aulas curtas, não são aulas grandes, totalmente aplicáveis. Então, eu vou fazer esse acompanhamento de perto com você, tá? Então, é por isso que nós resolvemos liberar esse módulo uma vez por semana, para que você realmente tenha tempo, para que você realmente faça, para que você entre no plantão de dúvidas, para que eu saiba onde você está, né? E assim você constrói uma transformação real, semana a semana, com o meu acompanhamento e principalmente com o uso da comunidade. Tá? Então, você vai ter toda a segurança, você vai avançar com segurança, você vai trazer as suas dúvidas, você vai aplicar, você vai testar, você vai trazer as dúvidas e vai aproveitar ao máximo cada passo dessa jornada. Tá? E ainda assim, gente, olha só, eu tenho uma garantia dupla, que você se sinta 100% seguro daquilo que eu estou oferecendo. Eu te ofereço uma garantia dupla. Primeiro, você tem uma garantia incondicional de 7 dias. Então, você tem 7 dias para experimentar o método Professor 360 sem risco. Se decidir que não é para você, se você decidir, não gostou, acho que o que você está trazendo aqui não combina comigo, não sei. Basta enviar um e-mail e a gente devolve 100% do seu investimento. Sem perguntas, sem burocracia. E eu tenho mais uma garantia, que é a garantia de implementação, tá? O programa SOS Professor 360. É a garantia real, é de 90 dias, é uma garantia de implementação. Então, se você seguir o plano de ação, participar dos plantões e aplicar o método, mas mesmo assim sentir que você não conseguiu avançar, eu me comprometo a te acompanhar pessoalmente para ajustar a implementação. Você só fica se realmente tiver resultado, tá? Então, você tem 2 garantias. A garantia de 7 dias, trazemos para você essa garantia de implementação de 90 dias. A gente chama de Programa SOS Professor 360. Então, se você seguir todo o plano de ação, participar dos plantões, você vai conversar comigo, aplicar o método, a gente vai conversar, e mesmo assim, sentir que não conseguiu avançar, eu me comprometo a te acompanhar pessoalmente. A gente vai ajustar a implementação. E mesmo assim, não funcionar, eu devolvo o seu dinheiro e você só fica, gente. Você só fica se tiver resultado. Agora, talvez você esteja se perguntando, quanto custa tudo isso? Quanto custa? Antes, eu quero que pense em quanto tempo e energia já gastou preparando aulas que não engajam. Em cursos teóricos que não se conectam com sua aula, ou tentando sozinho encontrar um caminho prático. Uma formação tradicional, gente, que eu fiz o ano passado, eu fiz mais uma formação. Eu sei, já fiz uma pesquisa de mercado aí, é de 3 a 7 mil reais, ou até mais, né? Dependendo do que você vai, aonde você vai. E às vezes nem vai trazer da forma que eu estou trazendo para você. Nem sempre vai te entregar o passo a passo aplicável. Eu estou falando porque eu sei, eu já fiz várias pós-graduações, eu já fiz vários cursos e praticamente foi difícil eu visualizar um passo a passo que me desse muita clareza e segurança de aplicação em sala de aula. Hoje, você pode acessar o método 360 com todo o acompanhamento, comunidade, plantão de dúvidas e todo bônus possível que eu trouxe para você aqui por uma condição especial. 12 vezes de R$ 103,11 ou
R$ 997 à vista. E quais são as formas de pagamento? Boleto, cartão ou Pix. Então, faça a sua inscrição, não tenham medo, gente. Se você não gostar, a gente devolve o seu dinheiro, né? Quem é que devolve o dinheiro, que faz toda essa garantia, que dá todo esse respaldo? Então, nós temos aqui vários professores que já fizeram conosco, vocês ouviram a Maria, e eu faço um convite para vocês aqui. Agora é o momento de transformar a sua rotina em sala de aula. Recuperar o prazer de ensinar e ser reconhecido pelo engajamento e pela evolução dos seus estudantes, dos seus alunos. Eu te convido a fazer parte do método Professor 360. Vai te ajudar, vai te trazer clareza, vai te devolver autoridade, você vai conseguir engajamento, protagonismo dos seus estudantes verdadeiramente na prática. Não é uma falácia, não é alguém a mais vendendo um curso que não cumpre aquilo que fala, tá? O método Professor 360 é algo que vai realmente trazer muita clareza, vai te ajudar muito na condução das suas aulas, no desmembramento do seu plano de aula, do seu plano de ensino. Você vai compreender, você vai identificar competências, habilidades que precisam e que podem ser trabalhadas dentro de sala de aula com um simples entendimento e de prática que você vai trazer para o seu dia a dia. Então, para garantir a sua vaga, basta clicar no link fixado aqui no chat e seguir as instruções para a inscrição. Assim que a inscrição for confirmada, você já vai conseguir entrar na plataforma e você vai começar já a se ajustar ali. Então, lembre-se, você não está sozinho nessa jornada, eu vou estar ao seu lado, junto com você, professor. Se você deseja se tornar um professor mais seguro, mais reconhecido e capaz de gerar participação e evolução real dos seus alunos, o método Professor 360 foi criado para você, pensando na sua prática, pensando na sua rotina, pensando na leveza que esse método vai trazer para a sua aula, para você aplicar dentro de sala de aula com os seus alunos. Então, ao fazer parte dessa jornada, tenho certeza que você estará dando um passo importante para valorizar ainda mais a sua carreira e para impactar de verdade a vida dos seus alunos. Você fez uma ótima escolha. Clique no link fixado no chat e faça a sua inscrição. Te espero aqui do outro lado, nos plantões de dúvida e nas nossas reuniões. Consciência é apenas o começo, mas a transformação só acontece quando há continuidade. Pessoal, eu espero que vocês façam as inscrições, eu espero vocês aqui do lado de cá para a gente bater papo, para a gente conversar, e eu vou trazer muito mais conteúdos para vocês. Eu quero agradecer imensamente todo o momento que você esteve comigo e nos vemos em breve.